Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, pioneiro no diálogo interreligioso, cuja pauta de hoje é muito interessante e você vai adorar. Cartas divinatórias. Cartas divinatórias. A gente vai saber o que está por trás do baralho cigano, das cartas de tarô, enfim, desses processos divinatórios que serão apresentados aqui. Ela vai responder nossas perguntas. Desde já, a cumprimento Lara Levovic. Tudo bem, Lara? Tudo bom, muito prazer em estar aqui, agradeço pelo convite e vamos para as perguntas, estou preparada aqui. Cartas na mesa. Olha, na produção e direção geral do programa Conviver de hoje, Alex Monteiro. Nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho. No apoio à produção, Regina Prata. Edição Edi Pontes, divulgação Silvana Zandomeni, a apresentação esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior, supervisão Guiomar Santana. Você pediu pelo e-mail, anota o nosso e-mail, que o programa é gravado. Por intermédio do nosso e-mail, você entra em contato comigo e faz sugestões, críticas, comentários. Você aponta quem você gostaria de ver aqui sendo entrevistado no programa Conviver. Aproveita, já manda suas perguntas, suas dúvidas. Inclusive a nossa convidada de hoje, a Lara Levovic. Ela veio aqui por suas indicações. Várias pessoas me pediram, Afonso, o que é o tarô? É religião? É filosofia? É mediunidade? Etc, etc. Eu falei, olha, não sei. Vamos chamar quem entende. Vamos dar a palavra aos universitários desse tema. Anota o meu e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. afonsomoreirajunior@gmail.com. Manda suas sugestões, pode criticar, eu tenho recebido muitos elogios, eu vou pular essa parte para não exaltar o nosso orgulho, que isso não é bom, não é? Nós temos que partir para a humildade. Então, manda as críticas, sugestões, comentários e indica quem você gostaria de ver aqui dando a entrevista. De acordo com as agendas, porque essa complicação da agenda também tem. Não é que você sugere e a gente vai estar com a pessoa aqui no dia seguinte. É necessário aí compatibilizar as agendas. Olha, a palavra certa, compatibilizar. Conforme nós fizemos com a nossa irmã Lara Levovic para a pauta Cartas Divinatórias. Lara Levovic, ela é libriana, ela se identifica assim, 49 anos, mas não parece 19. Ela é mãe, ela é cigana, ela se apresenta também como bruxa, isso aqui é muito interessante. É taróloga há mais de 30 anos, ou seja, é estudiosa da questão. É a pessoa certa para falar. É professora, escritora, terapeuta quântica, radiestesista e numeróloga. Lara, fala um pouquinho, para a gente começar, para aquecer os nossos corações, fala um pouquinho sobre a origem do tarô, destas cartas divinatórias, que são capazes, muitas pessoas acreditam assim, de prever o futuro, prever aí ocorrências, acontecimentos que poderão estar na linha da vida das pessoas. Qual é a origem do tarô? Bom, existem muitas vertentes, muitas lendas a respeito do tarô, mas o tarô, ele originalmente era um jogo de entretenimento, tá? Lá
pela Idade Média. Existe uma vertente que fala que teve origem no Egito, mas não existe comprovação histórica para isso. O que é comprovado historicamente é que surgiu na Idade Média, onde os naipes, né, representavam reinos, enfim, então o reino de copas, o reino de ouros, e aí tinha toda uma dinâmica do jogo. E isso, no decorrer do tempo, foi começando a ser utilizado como um oráculo, né? E aí surgiram os arcanos maiores. A gente tem algumas correlações com a Cabala, é uma história extensa, tá? Então eu estou tentando resumir aqui, porque senão não daria nem tempo para contar toda a história, mas enfim. Então a gente tem alguns elementos da Cabala, isso foi muito estudado por escolas de mistério, né? Isso já no início do século passado, né? E aí foi se transformando num sistema oracular mais centrado, mais focado, tá? Mas a origem mesmo, na Idade Média, é como um jogo de entretenimento. Muito bem. Lara, veja aí, muitos biógrafos apresentam essa passagem tão interessante, que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, no início dos estudos, quando ele estava formando a sua confraria, os seus seguidores, ele alugou uma sala em cima de um açougue. Olha que interessante. Metafísica no primeiro andar e o plano material, o açougue no andar térreo. E nesse primeiro andar, entre outras questões, debates, etc. e tal, palestras que eles faziam reciprocamente, trocando impressões, Freud consultava o tarô, não com a intenção de adivinhar o futuro, mas numa tentativa de decifrar problemas do inconsciente. Isso é mito ou é realidade, Lara? Tá, quem começou a estudar a relação do tarô com o subconsciente, o inconsciente, foi Jung, tá? Então, Jung, ele criou todo um processo dentro dos arcanos maiores, nós temos 22 cartas, onde ele relacionou aos arquétipos humanos, né? Então, ele conseguiu conectar, ele conseguiu perceber toda uma simbologia relacionada ao inconsciente, e sim, pensando nessa parte arquetípica, porque o que é o arquétipo? São imagens que, quando a pessoa bate o olho, ela já vai identificar, já vai suscitar alguns sentimentos, algumas lembranças, né? E isso está no imaginário de todas as pessoas ao redor do mundo. Se uma pessoa vê uma árvore, o desenho de uma árvore, vai saber que é uma árvore, né? Então, Jung, ele se aprofundou muito nessa questão e trouxe isso para a psicanálise, e Freud teve acesso a isso, tá? Eu, particularmente, eu não estou tão conectada a essa parte da psicanálise, apesar de conhecer, não estou conectada a essa parte, tá? Mas, sim, o tarô, ele traz essa conexão entre o inconsciente, o subconsciente, com aquilo que a pessoa tem no seu externo, na consciência objetiva. O que despertou o seu interesse para estudar assim, em tanta profundidade, a questão do tarô? E é uma história longa também. Na verdade, eu comecei a estudar o tarô aos 14 anos. Eu já mexia com o baralho cigano, a minha família é de origem cigana, então o baralho cigano na mão de uma criança cigana é como um joguinho de panelinha, um carrinho, é algo muito natural. Então, no baralho cigano, eu não tenho nem memória quando eu comecei a ler, a entender a simbologia, mas o tarô foi aos 14 anos, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de mexer, meus pais sempre tiveram um quartinho com coisas antigas guardadas, né, então eu gostava de mexer, ver fotos, roupas antigas, e aí, numa dessas minhas incursões, eu encontrei uma caixa onde estava um baralho de tarô. E aí eu mostrei para o meu pai, falei, pai, encontrei, posso? E aí ele falou, pode, mas você vai aprender com quem sabe, você não vai aprender sozinha. E aí ele me levou na casa do meu avô, e foi meu avô, aos 14 anos, que me ensinou a jogar o tarô. Então, durante muitos anos, o único conhecimento que eu tinha era esse conhecimento passado do meu avô para mim.
E depois, lógico, da idade adulta, comecei a fazer curso, ler livro, revistas a respeito, enfim, aí eu fui me aprofundando, né? Mas a minha é o aprendizado que eu tive com meu próprio avô. E de avô para netinha. Ele devia te adorar, você devia ser uma netinha linda e continua sendo. Obrigada. Lara, como você sabe, nós somos aqui espíritas com Allan Kardec. E muita gente fala, o espírito é necromante, aquela coisa assim, pejorativa, porque nós temos um diálogo com aqueles que não têm mais o corpo físico. A mediunidade que nós chamamos mediunidade com Jesus, para fazer o bem, sem olhar a quem. Agora eu pergunto a você, várias vezes, já perdi a conta, quantas vezes eu fui abordado nos lugares mais diferentes, inclusive viaduto do Chá, aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, no centro antigo da cidade, por aqueles bandos de ciganas, aquelas mulheres muito bonitas, cheias de pulseiras. Adoro aquele lenço. Até pensei que você ia apresentar com lenço aqui hoje, com aquele lenço de seda e tal. Me dá a sua mão, eu digo, mas eu já sou, da época eu era casado, agora divorciado. E olha, mas eu estou vendo aqui e tal e tal. E eu me recordo de algumas previsões que realmente aconteceram. E, naturalmente, elas não tinham as cartas do tarô ou baralho cigano para usar como instrumento. Aí eu pergunto a você, uma pergunta assim muito, muito pessoal. Eu sei, o baralho cigano, o tarô, são instrumentos que podem auxiliar na transmissão, acredito, na canalização, que talvez seja uma expressão mais próxima da sua crença, de orientações do mundo espiritual, como queira chamar. Agora, você só trabalha com previsões quando tem o tarô ou o baralho cigano, ou você tem essa mediunidade, como nós chamamos aí, de presciência, de enxergar alguma coisa no futuro? Tá, eu vou contextualizar minha resposta, tá? Os ciganos, em geral, eles são muito intuitivos, tá? Todo cigano de todas as etnias. Existem várias etnias ciganas. Essas que abordam na praça são da etnia Kalon, tá? E etnia Kalon. Eu sou mestiça. Minha mãe era Kalim, que é o feminino de Kalon, e o meu pai era Rom Moldovano. Então, eu sou mestiça. São duas etnias diferentes que aí se uniram, né? E então, elas têm esse uso de ficar na praça lendo à mão. O lenço é o símbolo da mulher casada. Como eu não estou mais casada, então eu não uso mais o dicrô, que é o dicrô, na nossa língua, em romanês, é o nome do lenço. E, bom, então, o cigano em si, ele é muito intuitivo, tá? O tarô, ou o baralho cigano, ou qualquer outro oráculo, eu acredito que seja uma forma de centrar, de foco. E aí tem uma canalização, talvez de mentores espirituais, talvez os saberes, né, de vidas passadas que a gente tem intrínseco, né? Na verdade, é um grande mistério. Eu não tenho assim uma resposta, não é isso, né? Uma resposta taxativa. Eu acho que é um conjunto de fatores, né? A leitura dos símbolos que tem um significado. Eu brinco que a taróloga, eu brinco com as minhas seguidoras, minhas consulentes, que a taróloga, ela nada mais é do que uma tradutora. Ela está traduzindo uma linguagem simbólica, né? Então, tem essa linguagem traduzida, tem saberes de vidas passadas, tem canalização de mentores, tem a questão intuitiva, onde você se conecta à vida, à energia daquela pessoa, né? Então, é um conjunto, na verdade, no momento de fazer essa leitura de cartas ou de qualquer oráculo que seja. Você se referiu ao seu avô, que era cigano, à sua infância, na condição de cigana criança ainda. Lara, quando a gente ouve falar, quando o leigo ouve falar, como é que é o gadjin? O gadjê é plural. Gadjô é homem, gadi é mulher. Então, quando o gadjô escuta falar dos ciganos, ele já imagina um carroção atravessando uma pradaria, aquelas pessoas exóticas ali,
o cigano com um punhal ali na cintura. Explica para nós como foi essa sua infância de menina cigana em contato com essa cultura tão bonita, com tanta tradição, com tantas coisas que tocam o nosso coração. Como foi a sua infância na condição de menina cigana? Tá. Na verdade, assim, para mim, aquilo era o natural, era o normal. Quando eu tive contato com a comunidade Gadiê, que eu percebi que haviam algumas diferenças, né? Mas, assim, tem um lado bonito e um lado não tão bonito. Por exemplo, eu fui alfabetizada, cheguei a nível universitário, que não é algo comum na cultura cigana, principalmente para mulheres, né? A mulher, ela é preparada para casar. E eu tive muito preconceito na escola, né? Eu já sofri preconceito, por exemplo, indo no mercado, trajada de cigana, era uma festa, tinha acabado a bebida, eu fui no mercado comprar, e o segurança começou a seguir, achando que eu ia assaltar o local. Então, existe esse lado negativo. Mas o lado positivo é muita música, é muito família, né? Cigano é muito família. Conexão do cigano é a família. Então, muita música, muita alegria, muito mimo. A criança é muito mimada, sim. A criança cigana, ela é muito bem acolhida dentro do seio familiar. Então, eu posso dizer que eu tive uma infância de acolhimento, de amor, de carinho, apesar dos desafios, como qualquer criança, né, de qualquer etnia, de qualquer comunidade. Mas a criança cigana também, ela é muito vinculada aos avós. Ela praticamente é criada pelos avós, né? Então, eu tenho uma conexão com eles já não estão mais nesse plano, né? Mas eu tenho uma conexão muito forte com eles, sonho com eles até hoje, quando eu preciso de algum conselho, né? Eu estou muito ligada a essa minha ancestralidade, né? Então, ao meu ver, é só um véu que está separando, né? Quando eles foram para o plano espiritual, é só um véu. Para mim, eles estão aqui, devem estar aqui pertinho, vendo, olhando e achando super interessante aí o que está acontecendo. Lara, eu preciso fazer um agradecimento, falando em cigano, eu preciso fazer um agradecimento ao nosso querido amigo e irmão cigano, Flávio Nalini. Foi graças a ele que nós fomos apresentados e você está aqui no programa. Um abraço ao nosso irmão Flávio Nalini e a sua esposa, a Dona Mari. Sejam abençoados. Lara, como é que é isso aí? A gente já vai entrar na questão do tarô, mas o que chama muito a atenção aqui é que você, além de cigana, você se apresenta como bruxa. Mas você me parece uma bruxa bondosa. Quando a gente fala em bruxa, para pessoas que tiveram a minha cultura, você lembra aquela bruxa do Walt Disney, aquela bruxa da Branca de Neve, que era bonita, mas que não era grande coisa. Como é que é isso de bruxa? Isso é uma religião? Não. O que é isso aí? Não, eu sou Shuvani. Shuvani é bruxa. Dentro da língua romanês, né, Shuvani é bruxa. As Shuvanis, elas têm o dom da magia, né? Então, eu trabalho também com magia ancestral cigana, que não tem nada a ver com magia de Umbanda, tá? Porque na Umbanda a gente vê aí que tem as linhas ciganas, né? É muito bonito, é muito rico, mas não tem absolutamente nada a ver com a magia cigana ancestral. Né? Então, eu não trabalho com essa, apesar da minha religião, porque cigano segue qualquer religião, tá? O cigano pode ser católico, evangélico, kardecista, umbandista. Eu sou umbandista. Meu pai, por exemplo, era hinduísta, minha mãe era do candomblé. Então, não tem muito... não tem um padrão, né? O cigano, ele segue a religião que ele bem entender. Mas dentro da prática da magia, a magia que eu pratico, ela é relacionada ao que eu aprendi também com os meus avós, né? Então, ela está muito relacionada a uma magia mais natural, uma magia mais voltada para simbologia da natureza, né? Então, por isso eu me coloco, né, como bruxa, porque se eu escrevesse Shuvani, ninguém ia entender, né? Então, eu coloco a palavra bruxa, mas eu sou Shuvani. Eu preciso aqui dar cumprimento, não uma promessa, mas um compromisso assumido, de certa feita, Lara, nos nossos trabalhos mediúnicos, por intermédio da psicofonia, a manifestação de viva voz do espírito, como você conhece a mediunidade,
manifestou-se uma entidade com conotação feminina, uma mulher, que se considerava mulher em espírito, e ela disse, olha, eu fui uma bruxa. E ela começou a explicar, que a entrevistada é você, mas eu coloco aqui uma pontuação, ela disse, Afonso, sempre que você ouvir falar das bruxas, lembra do que eu vou te pedir, diga que as bruxas ajudavam a curar as dores, as doenças, afastavam o mal olhado, influências negativas, ajudavam a afastar maus espíritos. E se a gente, muitas vezes, vendia certos produtos, certos venenos, etc. e tal, nós não tínhamos controle do que as pessoas faziam com isso. E eu estou aqui no mundo espiritual, naturalmente, porque fiz parte desse comércio indevido, mas devido ao bem que eu fiz, eu tenho atendimento. Então, eu estou cumprindo aqui uma promessa. Toda vez que se fala em bruxa, na minha presença, eu lembro essa bruxa. Quais são os deveres e obrigações de uma bruxa? Tem um dia, aquele dia, agora é lua cheia, agora você fecha as portas da sua casa, tem algum ritual, alguma coisa? A magia cigana, ela está muito relacionada, sim, aos elementos, inclusive a lua é um elemento, o sol, as fases da lua, né? A magia ancestral cigana, ela basicamente trabalha no sentido de trazer saúde e prosperidade, abertura de caminhos. Então, por exemplo, você nunca vai ver uma magia cigana para uma amarração. Não existe. Não existe, até porque a premissa do povo cigano é a liberdade. Então, como é que você amarra alguém se essa premissa é a liberdade, né? Então, não existe uma obrigação exatamente, tá? Mas o que existe é uma grande miscigenação dentro da magia ancestral cigana, tá? A magia ancestral cigana, ela segue uma raiz familiar. Então, por exemplo, a minha família tinha uma forma de praticar, uma outra família vai ter uma outra forma de praticar diferente do que eu aprendi, mas vai estar relacionado santos de devoção, vai estar relacionado os oráculos, vai estar relacionado a flores, frutas, né? De acordo, por exemplo, vou dar um exemplo básico, tá? A fruta romã. A fruta romã, ela é muito usada na magia ancestral cigana. Por quê? Porque ela representa a prosperidade pela quantidade de sementes, ela pode representar a fecundidade, ela pode representar o ciclo feminino, né? Então, ela traz aí, né? Ela suscita um significado. A magia ancestral cigana, ela é basicamente relacionada à lei da similaridade. Então, por exemplo, uma sementinha que parece um determinado órgão do corpo, ela pode ser usada numa magia curativa para aquele órgão do corpo. Então, é muito essa questão de observar a natureza. E a magia, pelo menos o que eu aprendi com meu avô, a magia cigana, ela nasce quando? Quando o cigano, ainda nômade, porque hoje em dia a maioria é sedentário, meu avô mesmo era sedentário, mas ainda nômade, ao redor da fogueira, né, ele entrava numa espécie de transe meditativo. E nesse transe vinham insights, intuições, que foi aquilo que a gente falou logo no começo, a respeito do povo cigano ser muito intuitivo. E aí, dentro desses insights, começava essa questão de analisar, de pensar, né, a questão da similaridade. Para o cigano, se um determinado elemento da natureza é similar, né, com um órgão do corpo ou com um objetivo que você tenha, então ali existe uma energia que pode ser utilizada, canalizada com aquele determinado fim. Muito bem, nós estamos aqui com Lara Levovic, que é libriana, 49 anos, mãe cigana e bruxa. Bruxa do bem, é claro, taróloga há mais de 30 anos, professora, escritora, terapeuta. Precisa falar o seu livro aí, que eu quero comprar. Terapeuta quântica, radiestesista e numeróloga. O que eu queria, nesse instante, aquilo que você espera, aquilo que você não espera, uma surpresa. Faz de conta, aqui na imaginação, que alguém está lhe consultando a propósito de alguma questão. Quantas cartas você tira? 7 cartas, mais 7, mais 7, cartas para saber a saúde, cartas para saber os negócios, Como é que funciona essa... Eu não sei se a expressão é correta, me perdoe se não for,
essa batida de cartas? Existem vários métodos de jogo. Alguns profissionais acabam trabalhando dessa forma, de vai tirando e vai falando. Não é a forma como eu trabalho. Eu trabalho com métodos que eu mesma desenvolvi, métodos que eu mesma criei para determinados objetivos. Então, por exemplo, uma pessoa que está com questões profissionais e precisa de um direcionamento. Eu tenho a mesa real profissional, onde eu uso o baralho cigano completo. São 36 cartas, todas elas vão à mesa em tiragens de 5 em 5, onde cada uma dessas 5 tiragens vai estar falando um aspecto diferente. Então, a energia do momento presente, o que o futuro reserva, obstáculos, desafios, perspectivas profissionais. A gente tem a mesa real afetiva, tem os jogos de raio-x do amor, que vão mostrar como o outro está em relação à minha consulente. Tem os jogos de perguntas também, que aí são 7 cartas, onde a pessoa vai fazer uma pergunta objetiva, né? Como se a resposta fosse sair sim ou não. Mas a resposta, na verdade, ela é narrativa, né? A pergunta é objetiva, mas a resposta é narrativa. Tem alguns jogos pocket também, que são mais voltados aí para sinastria de casal, né? A pessoa está conhecendo alguém, quer saber se vai dar certo, se não vai dar certo. Então, tem a sinastria para falar os aspectos favoráveis, desfavoráveis, o que o futuro reserva em relação àquela pessoa, um joguinho mais rápido, né? Então, no meu caso, né, isso não é padrão para todos os profissionais. No meu caso, eu trabalho com métodos que eu criei, né? São métodos autorais. No caso, é o tarô de Marsella que você usa? O tarô de Marsella e o baralho cigano, os dois. Tá. Muito bem. Agora uma pergunta pessoal que eu vou fazer. Quando você recebeu o convite para participar aqui do programa Espírita com Allan Kardec, você consultou o tarô antes? Então, na verdade, não, porque eu sabia, e olha, foi no último segundo do último tempo. Eu sabia desde a minha previsão anual que eu teria algum destaque maior na mídia. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, eu só não sabia exatamente o quê, porque às vezes acontece de detalhes a gente não conseguir pegar, né? Às vezes o detalhe vem, às vezes não, depende do momento. E quando a gente joga para a gente mesmo, existe uma certa limitação, porque tem aquilo que você quer que aconteça, né? Então, sempre fica aquela dúvida, putz, será que eu estou vendo isso porque eu quero que aconteça? Ou porque de fato vai acontecer, né? Mas, de qualquer maneira, eu já estava avisada. Então, falei, bom, no último segundo do segundo tempo aconteceu. Muito bem. Nós estamos conversando com Lara Levovitch, na pauta do programa Conviver, Diálogo Interreligioso, Cartas Divinatórias. Lara, é uma grande responsabilidade você fazer previsões. E quando essas previsões eventualmente não acontecem, ou acontecem ao contrário, como é que fica? A pessoa volta e vai dizer para você, mas Lara, olha, isso aqui, você entendeu aí a questão. É uma responsabilidade, eu estou me lembrando aqui, olha, Oráculo de Delfos, não é? As Vestais, Sócrates, você é o homem mais sábio da Grécia. Como é que fica essa responsabilidade? É muita responsabilidade, porque é o destino de uma pessoa, né? As cartas, basicamente, elas servem para aconselhar. Então, aqui eu vou explicar, vou contextualizar o que eu explico para as minhas consulentes. O oráculo é como uma lanterna na escuridão. Imagina que a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, elas acontecem dentro de um labirinto escuro, onde a gente não enxerga o futuro. Vai seguindo nesse labirinto e cada corredor desse labirinto é uma escolha, uma tomada de decisão. E ali naquela tomada de decisão vai repercutir determinadas situações, né? Quando a gente abre as cartas, elas simplesmente estão iluminando o caminho e mostrando, olha, se você seguir pelo corredor da direita, tem isso para te alcançar. Se seguir pelo da esquerda, tem aquilo. Se você retroceder, né? Então, as cartas elas vão iluminando e mostrando. O livre-arbítrio nunca é tirado, porque a pessoa é quem toma a decisão. Mesmo consciente que vai ter um problema naquele corredorzinho da direita, aquela decisão, aquela escolha,
ela tem todo o direito de seguir, mas ela está preparada para os problemas que podem acontecer, e, inclusive, ela pode driblar o problema, né? Agora, se a carta aconselhou, olha, segue por aqui, que é aqui o caminho, é aqui que você vai alcançar o que você deseja, a pessoa não faz. É óbvio que não vai acontecer o que as cartas falaram. Por quê? Porque a pessoa não seguiu aquele conselho, ela seguiu o caminho oposto. E isso acontece muito. Porque às vezes a pessoa coloca uma coisa na cabeça e a carta vem falando, não faça, não é o melhor, não é a melhor tomada de decisão. E a pessoa vai contra as cartas, toma outra decisão, e isso acontece. Agora, errar, sinceramente, as cartas nunca erram. É a nossa escolha que vai conduzindo, vai movimentando as engrenagens da vida, e aí você vai seguindo outros caminhos e outras direções. Mas errar, as cartas nunca erram. Inclusive, já aconteceu muitas vezes da pessoa voltar para mim e falar, Lara, você falou isso, isso e isso, eu achei absurdo, porque não era coerente com o que eu estava vivendo na época, e depois de uns meses, às vezes até depois de alguns anos, aconteceu exatamente aquilo, e é por isso que eu estou de volta, porque eu quero fazer um novo jogo. Então, as cartas nunca erram. Cartas divinatórias, taromancia, consuma com moderação. Ô, Lara, não existe um risco aí da pessoa criar... veja, nós estamos perguntando aqui, estamos muito à vontade com você, e você está à vontade também para não responder. Criar uma dependência química, se você me permite. Eu vou abrir a porta, mas espera um pouquinho, eu vou primeiro consultar o tarô. Não, eu acho que eu vou comprar um terno novo, eu não sei se eu vou ali, vou consultar o tarô. Eu vou não sei o quê. Não corre esse risco? Corre. Eu, particularmente, tenho uma forma de lidar com isso. Quando eu percebo que aquela consulente, ela está insegura com o seu próprio livre-arbítrio, que ela está se tornando dependente do tarô, eu coloco de castigo. Eu falo, não, você não vai consultar. De castigo? Não é no milho, ajoelhada no milho, não. Não, é de castigo sem consulta. Eu falo, não, você vai ficar 3 meses sem consultar, 6 meses, 1 ano, eu coloco de castigo. Por quê? Como eu sou espírita, não kardecista, umbandista, mas a gente acredita na lei do retorno, né? Eu penso que se eu permitir esse comportamento, isso vai voltar negativamente para mim, né? Então, eu bloqueio, eu não deixo isso acontecer, e se eu percebo, porque tem algumas que vêm querer dar nó na gente, sabe? Elas vêm assim... pelas bordas, Lara, é outro assunto, é outra coisa, aí eu já percebo, que eu já estou esperta com isso, eu já percebo e já corto, eu falo, não, você não vou fazer o seu jogo, eu prefiro perder, porque é meu ganha-pão, é o meu sustento, eu prefiro perder aquela consulta do que me colocar numa posição de me tornar a mentora de uma pessoa quando ela precisa, né, ter autonomia na sua própria vida. Então, eu não permito que isso aconteça. Muito bem. Não é o objetivo aqui da nossa entrevista, aqui no programa Conviver, bater cartas, perguntar, fazer essas perguntas. O objetivo é realmente conhecer melhor a taromancia, se a expressão é do seu agrado, parece apropriado. Mas eu queria, nesse instante, sem bater cartas, eu acredito que você já deva ter muitas previsões pessoais nas suas reuniões, etc. e tal. 2025, de um modo geral, o que o tarô diz a propósito desse ano de 2025? Lara Levovic. Eu ainda não fiz o meu jogo, eu vou fazer na última semana do ano, tem lá no meu canal do YouTube, todos os anos eu deixo o jogo de previsão anual, tá? Mas eu posso dizer, sem as cartas, que vai ser um ano de intensidade e vai ser um ano de lei do retorno. Isso eu posso falar sem ter feito o jogo, tá? Por quê? Lei do retorno, isso pode assustar ou pode alegrar, né? Todas as nossas atitudes, elas são sementes plantadas, e uma hora essas sementes vão gerar frutos, né? E 2025 vai ser o ano da colheita. Então,
é um ano onde a gente vai se deparar com os nossos erros, com os nossos acertos e tudo isso com muita intensidade. Então, 2025 não vai ser fácil. Não vai ser. Mas 2024 também não foi. Vai ser uma continuidade, né? Meu Deus do céu. Diz uma coisa, tem um espelho aí no cenário, na sua... Tem. Ele está voltado aqui para nós. É alguma simbologia? Sim. É que aqui a parte de trás, né, que vocês não estão enxergando, onde está posicionada a câmera, é uma porta. E esse espelho está de frente para a porta. É justamente para devolver, para quem aqui chegar, né, devolver a energia. Se alguém vem com luz, vai ter de volta a luz. Se alguém vem com trevas, leva suas trevas embora, que aqui não fica. Vá de retro. Basicamente. Ô, Lara, eu ganhei do meu avô, quer dizer, não foi um presente pessoal, mas uma herança, uma pequena biblioteca, inclusive com o primeiro livro espírita que eu tive a oportunidade de ler, que me ajudou a converter ao espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, numa edição muito, 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 muito antiga. Mas, enfim, entre esses livros, eu tenho um livro que se intitula Radiações Maléficas do Subsolo, que é herança do meu avô, um livro muito antigo. E eu fiquei esperto aqui, lembrei de meu avô, quando eu vi aqui que você trabalha também como radiestesista. Conta para nós aí essa sua especialidade. Perdão, eu aprendi a radiestesia com o meu pai. Meu pai utilizava, eu tenho aqui até na mesa o pêndulo que eu utilizo. Não sei se consegue visualizar. Perfeitamente. Eu não faço consulta, não faço nenhum trabalho com a radiestesia. Eu fui aprender a radiestesia pelo seguinte: eu trabalho com atendimento à distância, eu não atendo presencial. E eu preciso da energia da minha consulente aqui comigo. Então, eu utilizo a radiestesia como um veículo para trazer essa energia, como se a pessoa estivesse aqui presencial. Então, no momento do jogo, o elemento que eu utilizo não é a mão da minha consulente cortando as cartas, puxando as cartas, mas sim a própria energia pura da pessoa, justamente através da radiestesia. Eu faço essa conexão energética antes de qualquer jogo. Muito interessante, muito interessante. Olha aí, nossos avós nos ajudaram bastante aí. O seu avôzinho introduzindo você aí no estudo das cartas do tarô, e o meu avô aqui me ensinando a radiestesia, que é verdadeiramente uma ciência. O tempo passa muito rápido, mas eu queria que você mencionasse o título do seu livro, que eu não tenho aqui, que eu quero procurar, eu quero ler. Tá, são 2 livros, na verdade. Um eu escrevi em conjunto com a minha mãe pequena do terreiro, que é o Vlad, Os Prisioneiros do Destino. É um livro espiritualista, espírita, que conta a história do clã cigano, dos ciganos que vêm em incorporação, em trabalho mediúnico, lá no terreiro que eu frequento, que é a Fraternidade Espiritual São Francisco de Assis. E o meu, que eu escrevi sozinha, a saga de Orum, Os Guerreiros Sagrados, que conta de uma forma lúdica, através de uma ficção, a conexão dos orixás com os seres humanos. Só que é lúdico, é um livro infanto-juvenil, né? Eles 2 estão disponíveis no site da Amazon. Muito bem. Nesses poucos minutos que nós temos, o nosso programa será o primeiro programa, olha aí, exibido no ano de 2025, em janeiro. Nosso programa está sendo gravado. Então, eu queria deixar aí aberto para suas palavras, as pessoas que estão aflitas, inseguras, preocupadas com o que vem por aí. Enfim, uma mensagem a partir do seu conhecimento cigano, da sua tarologia, da bruxa também, o coração da bruxa, enfim, que você se manifeste aí à vontade. Lara Levovic. Na verdade, as pessoas, elas acabam sofrendo muito porque elas brigam com o tempo. O grande problema de tudo é brigar com o tempo, porque sejam situações mais difíceis ou situações melhores, né? Nós estamos sujeitos no plano terreno a enfrentar desafios, sim, que é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, e a pessoa acaba brigando com o tempo.
né? E tem um trecho da Bíblia que eu gosto demais, é meu lema, né? Que é em Eclesiastes: existe um tempo certo determinado por Deus para todas as coisas. Então, quando as pessoas, chega até a me emocionar, quando as pessoas entenderem que o tempo é um grande aliado, elas vão parar de sofrer desnecessariamente. Seja em meio a desafios, seja em meio a situações mais felizes, o tempo é sempre um aliado. Esse é o meu conselho para o ano de 2025. Façam as pazes com o tempo. E vamos dar tempo ao tempo. Lara, tem alguma prece cigana, alguma prece da sua crença umbandista que você gostaria de nos presentear nesse instante? Olha, os ciganos, eles são muito relacionados ao cristianismo. É o Pai Nosso. O Pai Nosso é a prece mais orada por todos os ciganos, e na Umbanda também. A gente abre sempre os trabalhos no terreiro com o Pai Nosso. Podemos fazer? Por favor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Muito bem, graças a Deus, nós conversamos no programa Conviver de hoje, primeiro programa do ano de 2025, com Lara Levovitch, que é libriana, 49 anos, é mãe, cigana e bruxa, taróloga há mais de 30 anos, professora, escritora, terapeuta quântica, radiestesista e numeróloga. Na pauta, cartas divinatórias. Uma última perguntinha nesses 2 minutos finais, aproveitando o tempo. Eu aproveito o tempo, eu espremo o limão. Você se coloca como umbandista, não é? Quando a crença umbandista que você abraçou de coração, e você trabalha na Umbanda, efetivamente, recebendo os... Sim, sou médium, sim. Sou médium, e eu tenho uma questão muito importante, que isso foi um combinado com a minha mãe de santo. Nas cartas eu não posso, porque a Umbanda, ela é caridade. Então, se eu fosse trabalhar com entidades de Umbanda na leitura de cartas, eu não poderia cobrar, né? Então, eu tenho essa divisão. No momento da cartomancia, eu não tenho entidade nenhuma próxima a mim. Meu trabalho mediúnico é no terreiro, aí sim, através da caridade e ajudando as pessoas que precisam. Lara, quero agradecer a você está aqui com toda essa boa vontade, com essa paciência. Muitas perguntas ficaram por responder, mas eu acredito que não faltará oportunidade para você estar novamente conosco. Leve a sua família, aos seus familiares, a sua comunidade cigana, as nossas respeitosas saudações, os nossos cumprimentos, nossos votos de felicidades em 2025. Nosso programa, como você percebeu, é um programa absolutamente interreligioso. Aqueles que são convidados se sentem à vontade para expressar os seus sentimentos e a sua crença religiosa, como você fez muito bem no programa de hoje. Só posso te agradecer. Eu que agradeço, desejo também do fundo do meu coração, para todos os espectadores, para toda a equipe, para você, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Como a gente fala em romanês, Bartali Sastimós, saúde e prosperidade para todos. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Feliz Ano Novo e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.